Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinário e hoje vamos conversar sobre o tópico 2 do nosso webinário, escrita criativa, e onde vamos conversar sobre os elementos da narrativa. E é bom que você já tenha uma cadernetinha em mãos ou anote no Word do seu celular, porque à medida que nós formos conversando, que eu for dialogando aqui com você sobre esses elementos, vão vir insights na sua mente sobre a sua escrita, sobre a sua história, vão vir ideias de como você pode criar conflitos e solucioná-los ao longo da sua narrativa. Então, eu inicio hoje conversando sobre a importância de ter um bom planejamento. Em todas as atividades é necessário um planejamento. De que forma você pode planejar sua história? Anotando, não é mesmo? Anotando qual o tema que você quer trabalhar na sua história. Pesquise sobre o tema. O leitor, ele percebe quando o escritor ele se debruçou em pesquisa, quando ele se ateve a fatos históricos, a detalhes, se a sua história for, no caso, uma história que contém fatos históricos. Por exemplo, lemos livros maravilhosos que abordam sobre a Segunda Guerra Mundial. A menina que roubava livros. Tem ali uma vasta pesquisa do autor e isso enriquece a trama. Então, seja esse autor que pesquisa sobre o tema sobre o qual você escreve. Uma excelente dica para você. Então, o planejamento ele é totalmente necessário. E de que forma você vai planejar? Anotando no Word, né? Se você for adepto às tecnologias. E se você for mais analógico, tenha um planner, anote também numa sketchbook. Se você tiver um insight sobre um personagem que você quer criar, isso vai lhe ajudar e muito na hora da escrita da sua história. E também tem ideias que surgem durante o sonho. Eu conheço uma escritora que ela teve um insight quando toda a história, ela sonhou com a história. Que bacana, não é mesmo? Porque a mente ela fica tão treinada ali na sua função de escritor que a mente ela dá aqueles insights para você, mesmo dormindo. Interessante, não é mesmo? Isso a psicologia até explica. Então, aqui eu já falei. Então, criando sua história. Agora você já vai começar a criar a sua história no momento que nós formos conversando aqui. Vá anotando. Então, os elementos da narrativa. Quem dá vida à história, quem desenvolve as ações, são os personagens. Eles é que dão a condição de existência ao enredo. E eles podem ser de várias tipologias, conforme a sua natureza, no caso, seres humanos. E aí, em seres humanos, por exemplo, a Macabeia, de A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, ela é uma pessoa animada, é um ser humano. Também o personagem pode ser um animal, por exemplo, a cachorra-baleia em Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Vemos aqui, tem um capítulo inteiro dedicado à baleia. A cachorra-baleia, ela dá aquela carga de drama aqui em Vidas Secas, que trata sobre a seca. Eu até vou ler para você a cena toda dedicada à cachorra-baleia e que faz toda a diferença, dá aquela tristeza, aquela sensação de impotência diante da leitura dessa cena.
sobre a cachorra-baleia. Quando ela estava em frente a um riacho, já quase desfalecendo por falta de alimentação. Uma sede horrível queimava-lhe a garganta. Procurou ver as pernas e não as distinguiu. Um nevoeiro impedia-lhe a visão. Pôs-se a latir e desejou morder Fabiano. Realmente não latia, uivava baixinho, e os uivos iam diminuindo, tornavam-se quase imperceptíveis. Como o sol a escandeasse, conseguiu adiantar-se umas polegadas e escondeu-se numa nesga de sombra que ladeava a pedra. Olhou-se de novo aflita. Que lhe estaria acontecendo? O nevoeiro engrossava e aproximava-se. Sentiu o cheiro bom dos preás que desciam do morro, mas o cheiro vinha fraco e havia nele partículas de outros viventes. Parecia que o morro se tinha distanciado muito. Arregaçou o focinho, aspirou o ar lentamente com vontade de subir a ladeira e perseguir os preás, que pulavam e corriam em liberdade. Então, temos aqui todo um capítulo. Essa aqui é apenas uma cena dedicada à cachorra-baleia, que é aqui uma personagem, porque a cachorra-baleia, ela acompanha o Fabiano, que é o protagonista aqui dessa história, e os filhos e a esposa em todas as peripécias deles, quando eles saem da fazenda onde eles estavam trabalhando, porque a seca está atingindo o local e eles seguem o seu êxodo para fugir da seca e tentar encontrar uma terra produtiva. Então, a cachorra-baleia aqui, ela se faz muito presente na obra. Então, se você quer colocar um personagem que seja um animal, dê vida a esse personagem, crie cenas para ele. Aqui, por exemplo, criou toda uma carga de drama ao enredo. E também pode ser elementos da natureza. Geralmente, quando fantasia, no caso, um vento que fala, uma lua, uma estrela, até uma árvore, ou, por exemplo, objetos como o espelho no conto A Bela Adormecida. Aqui eu coloquei o exemplo do vento, no conto Iniciado do Vento, do Aníbal Machado. Mas tem outros elementos da natureza que podem ser personagens da narrativa. Os personagens também podem ser caracterizados pela sua variedade. No caso, eles podem ser individuais, quando eles são representados por suas características, por exemplo, a Capitu, em Dom Casmurro, né, do Machado de Assis. Ela tem as suas características, ela não representa uma classe social, ela não representa uma comunidade. Os personagens podem ser típicos quando representam um grupo social. Por exemplo, aqui o Fabiano em Vidas Secas, que representa aquela parcela da população que sofre por necessidades, pela seca, pela fome. Então, o Fabiano aqui, ele representa um grupo social. Quantos Fabianos não existem na nossa sociedade, não é mesmo? E também os personagens, eles podem ser caricaturais. Quando que um personagem ele é caricatural? Quando eles possuem certas características exageradas. Por exemplo, aqui o João Romão de O Cortiço, do Aloysio Azevedo. Ele tem as características bem acentuadas aqui, é o malandro que está sempre dando um jeitinho de passar a perna nas pessoas que vão fazer negócios com ele. Então, ele é aquele negociante corrupto aqui em O Cortiço. Então, ele tem essas características bem salientes. Por exemplo, o Vadinho, de Dona Flor, esses dois maridos do Jorge Amado, que é aquele malandro, o cafajeste.
Então ele tem essas características bem acentuadas que são reforçadas ao longo da narrativa. Então, se você vai criar um personagem assim, deve reforçar sempre que puder nos capítulos essas características do personagem, né? Fazer ele demonstrar essas características que o transformam numa caricatura. E os personagens, eles desempenham função. Ele pode ser o protagonista, que é o personagem principal, como Fabiano aqui em Vidas Secas, como João Romão aqui no Curtiço, como o Capitu e o Bentinho aqui em Dom Casmurro, como aqui em Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector, tem a personagem principal, que é a protagonista, e o antagonista é aquele que se opõe à figura principal. No caso aqui de Dom Casmurro, é o Escobar, que é o antagonista, que ele entra em tensão, em conflito com o protagonista, que é o personagem principal. Por exemplo, aqui o Escobar, tem momentos que ele se torna o vilão da história, porque o Bentinho, ele tem dúvidas, ele acha que o amigo traiu, e para ele o Escobar foi um vilão, um antagonista. Então ele é o antagonista da história, de forma que é tão bem narrado aqui em primeira pessoa, que tem momentos que nós chegamos a acreditar que o Escobar, ele é o vilão, porque na concepção do protagonista, que é o narrador aqui em Dom Casmurro, do Machado de Assis, ele nos leva a crer que o Escobar é um vilão. Então, tamanha bem construção aqui dessa obra. Então, vai se atendo a esses fatos, vai tendo insights, vai anotando, já criando a sua história. E o ambiente? O ambiente você deve se ater muito na construção. É a localização, é o espaço, são as condições materiais onde ocorre a história. Pense enquanto leitor. Você pega um livro e você precisa conhecer a história. Então, o ambiente, ele tem que estar bem descrito, porque no primeiro contato, o leitor, ele não sabe nada da história. Então, esse ambiente, ele precisa estar muito bem descrito. As cores, quem trafega nesse ambiente, qual o cheiro, qual o clima desse ambiente, para o leitor conseguir entender a história, conseguir se inserir na história, sentir as emoções que você, enquanto escritor, quer passar na história. E eu diria que o mais audacioso, o mais difícil é criar um ambiente, uma fantasia. Geralmente, e quando é uma fantasia alta fantasia, que são onde os autores criam universos inexistentes na vida real. Por exemplo, tem fantasias que ocorrem num outro local, num outro universo. Tem uma fantasia da Crystal Dabos, que é a Passa Espelhos, o nome. Meu Deus, a autora criou um universo totalmente diferente. É super alta fantasia, porque o mundo se quebrou e foi dividido em arcas. Nunca eu tinha visto isso numa fantasia, em arcas, e cada arca tem uma hierarquia, tem um chefe, tem marcas. Cada um tem a sua marca, tem os teias, tem os
os heróis. Então, para construir esse universo, ela teve que ser muito criativa. E uma dica para você que escreve alta fantasia, sempre bom colocar mapas. Nessa fantasia tem muitos mapas, porque o mapa ajuda o leitor a se situar, a se inserir naquele universo. Veja a fantasia da Sarah J. Maas, que vende milhões no mundo, tem milhões de leitores. A fantasia dela, a Kotar, que é a mais vendida, mais comentada, é cheia de mapas. Tanto que nós, leitores, queremos entrar no mundo de Velaris, em Prythian, porque ela narra tão bem aquele universo, com características bem demarcadas e delimitadas. Sabe, ela faz o leitor sentir o perfume do local. E é isso que você tem que passar para o seu leitor, na sua história. Aqui o cortiço, que ocorre num cortiço, o Aloysio Azevedo construiu um universo muito enriquecido, porque nós chegamos a sentir como é viver num cortiço com aquelas casinhas umas ao lado da outra, aquela simbiose de convivência entre vários personagens com várias personalidades distintas. Nós sentimos a tensão que ocorre aqui nesse ambiente, porque pela riqueza da descrição do ambiente, detalhes. Se ligue nesse fato. Enquanto escritor, pense como leitor, se aquela descrição que você propõe na sua narrativa, se ela fornece os dados suficientes para o seu leitor se sentir imerso na história. Que é isso que vai dar todo o tom da sua trama. A narrativa propriamente dita, o enredo, o que forma a sua trama, a sua história. A narrativa, que atende por sinônimos de trama, enredo, intriga, é onde ocorrem os fatos, é como a narrativa se organiza. E a narrativa, ela não precisa ser linear. Quantos livros você já leu que mescla passado e futuro? O personagem tem flashbacks e vai relembrando e vai narrando fatos que ocorreram lá no passado, momentos do presente, e aí um capítulo com fatos que ocorreram no passado. Geralmente as histórias mais complexas fazem isso, né? Quando constrói personagens complexos que vai trazendo aqueles segredos que ocorreram na vida do personagem e que causou marcas profundas, que o tornou aquele personagem complexo. Então essa narrativa, ela não é linear, narrando o que aconteceu hoje, amanhã e depois de amanhã, e assim sucessivamente. Tem narrativas que começam pelo fim, como aquele livro do Machado de Assis, onde o Quincas Borba narra enquanto defunto. E aí, quando ele vai rememorando tudo o que ocorreu na sua vida, descritivamente. E o desenvolvimento da trama, da narrativa, ela leva ao desaparecimento dos conflitos, quando desaparece, quando é finalizado o conflito, né, um conflito central, ou uma criação de novos conflitos,
que aí no caso surgem as grandes séries. Por isso que tem séries que são imensas, porque tem vários conflitos a serem solucionados. É um conflito que foi resolvido, mas que deu origem, abriu porta para um novo conflito, um novo segredo a ser descoberto, a ser desvendado. E isso enriquece a trama. Então eu aconselho você a não ter somente um tema central, ter um tema central e alguns secundários que se resolvam antes da resolução do tema central, do conflito central da sua narrativa. Porque senão vai ficar uma narrativa muito pobre, muito simples, com somente um único conflito para ser resolvido. Pense nisso. O que aquele conflito central pode desencadear para criar outros conflitos? Vá contando pistas, segredos, vá resolvendo esses conflitos no decorrer da trama e deixe um conflito principal, estrondoso, para ser solucionado mais ao final, para dar aquela tensão, dar aquele clima de tensão na sua narrativa. Que o clima de tensão nada mais é do que o clímax, que é o ponto de maior tensão da narrativa. No caso aqui, em Dom Casmurro do Machado de Assis, o ponto de maior tensão é quando o Bentinho ele fica com certeza que o filho dele é filho do Escobar. Quando ele vê a semelhança do filho com o amigo, quando ele tem a certeza da traição da Capitu. É o ponto de maior tensão da narrativa, porque dá aquela carga para nós de tensão, de nervosismo. Ficamos, será que realmente Capitu traiu o Bentinho? Esse é o clímax, é o ponto de maior tensão da narrativa. E as boas histórias têm esse clímax, essa tensão profunda. Entende? E Aristóteles já falava isso lá em A Poética, que é preciso ter esse ponto de tensão para a sua história, esse clímax, que é o ápice, que dá aquela sensação de angústia e sofrimento no leitor. Tomar uma aguinha, falar de tensão. E o narrador. O narrador é uma questão muito importante que você deve ter em mente. É a primeira questão que você deve raciocinar antes de iniciar a narrativa. Quando você já tem ali o seu tema central definido, pensar qual a sua intencionalidade, o que você quer passar com aquela história. Vai narrar em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Em primeira pessoa é um narrador personagem que participa da história, que vai narrar sob o seu ponto de vista. O narrador em primeira pessoa, ele é tendencioso. Por isso que aqui em Dom Casmurro, Machado de Assis, nós chegamos em alguns momentos a acreditar que Capitu de fato traiu o Bentinho, porque quem narra é o Bentinho, que é o personagem em primeira pessoa, mas ele é tendencioso. Ele que vê Capitu com os olhos oblíquos e dissimulados. Ele é que faz nós, enquanto leitores, acreditarmos que Capitu o traiu, porque ele é tendencioso. Ele
nos leva a crer. É esse o papel do narrador em primeira pessoa. Mas eu adianto para vocês que tem aqui uma passagem que demonstra que o Bentinho ele era um ciumento, um lunático e que a Capitu não o traiu. Mas eu não vou dar spoiler para não estragar essa experiência literária de vocês. Então, nessa edição da Martin Claret, tem uma passagem onde fica evidente que não houve traição e que ele era um ciumento, lunático, Bentinho. Mas essa obra é muito bem construída em um narrador em primeira pessoa. O narrador em primeira pessoa também faz nós sentirmos a angústia junto com o personagem. Aqui tem uma personagem que quer muito a liberdade. E ela tem momentos que ela quer ser uma borboleta livre, porque borboleta é o símbolo da liberdade. E tem momentos que você sente aquela angústia enquanto leitor, como a personagem, que parece que você também quer viver, quer ser como uma borboleta, como ela. Você também quer encontrar a sua liberdade. Clarice Lispector, intimista, uma prosa intimista, introspectiva. Então, se você quer passar essa carga de intimismo para sua narrativa, um narrador em primeira pessoa é o ideal. Agora, se você quer passar uma narrativa, uma história, onde o narrador sabe de tudo, mas não participa, sabe de todos os segredos que vão sendo revelados no decorrer da trama, no decorrer dos capítulos, então o narrador em terceira pessoa é ideal. Tem uma teoria que diz que essa narrativa em terceira pessoa é uma narrativa por detrás, visão por detrás. É um narrador que sabe tudo, mas que não participa da trama. E aí é quando segredos vão sendo revelados nessa narrativa em terceira pessoa. Porque a narrativa em primeira pessoa tem só um ponto de vista, o ponto de vista do narrador, do protagonista, quem está narrando. Mas em terceira pessoa, você pode mesclar, por exemplo, mais de um ponto de vista. Por exemplo, em romance, geralmente, eu vejo muito isso, onde mesclo os pontos de vista dos protagonistas que formam o casal, que um está pensando a respeito do outro, e aí vai costurando aquela narrativa de forma que o leitor sabe se o protagonista, o mocinho, gosta ou não da mocinha, como que vai ser aquele desenlace entre eles. Aí dá toda aquela carga do romance, quando o escritor traz mais de um ponto de vista. E fica muito enriquecida a obra, no caso, com essa intencionalidade. Se for a sua intenção, trazer isso para a sua narrativa, para a sua história. Então vá se atendo a esses fatos, pensando qual a sensação, qual o sentimento você quer trazer para a sua história, que você quer passar para o seu leitor. E o desfecho, o final, ali onde vai ser solucionado o conflito, ou não, no caso, se tiver uma continuação, porque aí vai surgir um novo conflito. Mas um conflito tem que ser solucionado. O desfecho, ele surge do próprio enredo. Ele tem que surgir do próprio enredo, das pistas, enquanto você, escritor, ofereceu para a sua história, para o seu leitor.
porque senão empobrece a história, como eu já havia falado no tópico anterior, que é o tipo um Deus ex machina, como se um Deus tivesse surgido e resolvido o conflito. Aí isso empobrece, enfraquece a história. O desfecho tem que surgir da história. Os thrillers são sensacionais nesse desfecho, porque geralmente é uma pista que foi deixada lá atrás em algum capítulo e que o leitor passou desapercebido, né? Os thrillers têm essa carga, têm essa intenção de nos enganar enquanto leitor. Eu adoro ler thriller por isso, porque nós nunca sabemos quem cometeu o crime, o que ocorreu, o que aconteceu. E é sempre uma pista que a gente deixou passar durante a nossa leitura. Então, pense muito bem no desfecho da sua história, para que ela seja uma história interessante, tenha um enredo impactante, que faça que o seu leitor vibrar com a sua história. Mas nós vamos conversar mais sobre isso, depois sobre aquela reviravolta que pode ocorrer na história. No próximo tópico eu vou trazer isso para vocês. Nós vamos aprender a construir um arco de um personagem, que são aqueles personagens complexos, que faz a sua narrativa ser tremenda, traz um diferencial tremendo para sua narrativa, quando há um personagem complexo com um arco, que a sua personalidade é modificada por um conflito, um fato que ocorre na sua vida. Então, por hoje, para agora, eu já trouxe bastantes conceitos. Então, vamos parar por aqui. Vou deixar você respirar e pensar na sua história com esses elementos, construir a sua história com esses elementos narrativos. No próximo tópico, nós vamos aprender a construir um arco de um personagem complexo. Então, beijos e até a próxima.